Fala isso para o irmão do lado. Jesus é maravilhoso. Estamos no capítulo 39 de Gênesis. Versículo 10, estamos no episódio em que a mulher de Potifar estava querendo adulterar com José. Versículo 10, e aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Então, versículo 10, já falamos sobre isso, cada dia, quer dizer, era uma tentação que se repetia. Esta mulher queria adulterar com José. Irmãos, precisamos ter esses conceitos fixados dentro de nós para entendermos as coisas. Adultério é pecado sexual envolvendo pessoas casadas, logicamente não entre si. Ou envolvendo uma pessoa casada e uma pessoa solteira, isso se chama adultério. Prostituição é relacionamento sexual entre duas pessoas solteiras. Prostituição não é apenas por dinheiro quando se vai com uma prostituta de rua, não, biblicamente prostituição é relacionamento sexual ilícito entre duas pessoas solteiras. Tem gente que quer fazer diferença entre prostituição e fornicação. O crente que está na igreja, ele não prostitui, ele fornica. Misericórdia, gente. Fala assim, misericórdia. É tudo a mesma coisa. Vá no dicionário, não tem diferença nenhuma entre uma coisa e outra. Perante Deus, perante a palavra do Senhor, só é lícito relacionamento sexual entre pessoas casadas. Hebreus 13:4. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então essa mulher, como era casada, era a mulher de Potifar, ela queria adulterar com José. E ela ficava repetindo isso. Irmãos, o diabo usa as pessoas que estão ao nosso redor, usa as pessoas para nos perturbarem. Existem pessoas que são laços do diabo em nosso caminho e nós precisamos vigiar. Fala para o irmão do lado, você precisa vigiar. Já falamos sobre isso, 2 Tessalonicenses 3:2, oremos para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Existem pessoas que são más por natureza, pessoas que são avessas à fé em Jesus, e a melhor coisa que temos é evitar. 2 Timóteo capítulo 3, destes afasta-te. Ali 2 Timóteo capítulo 3 faz um relato das pessoas dos últimos tempos, os dias que estamos vivendo, relata as características de tais pessoas, profundamente decaídas no pecado, e a Bíblia manda afastar-se de tais pessoas. 1 Coríntios capítulo 5 diz assim: já vos escrevi por carta que não vos associeis com os infiéis. Mas isso não quer dizer de forma alguma com os infiéis deste mundo, porque então necessário vos seria sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, adúltero, idólatra, roubador, mentiroso ou maldizente. Com o tal nem ainda comais. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse texto de 1 Coríntios capítulo 5 faz uma diferença muito clara. Aos olhos de Deus, as pessoas mais caídas, mais decaídas, são aquelas que se dizem crentes e têm um comportamento contrário à palavra de Deus. Fala para nós assim, misericórdia. Nós até lemos este texto na vigília, 2 Pedro capítulo 2, melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade, do que conhecendo-o desviarem-se dele. É melhor não conhecer Bíblia, do que conhecer e não vivê-la. Então isso é muito sério. Fala para um lado, isso é muito sério. Nós conhecemos a palavra do Senhor, temos que viver de acordo.
Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, irmãos, o versículo 11, sucedeu num certo dia que José veio à casa para fazer o serviço e nenhum da casa estava ali. Era uma casa muito grande com muitos escravos. E aconteceu numa ocasião em que José entrou na casa para fazer alguma coisa de seu serviço, e nenhum dos outros escravos estava ali, só a mulher de Potifar, versículo 12. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então, irmãos, uma ocasião infeliz. Não tinha ninguém que fosse testemunha. Que era a mulher que estava atacando José e não o contrário. Então foi uma infeliz situação, com certeza uma situação preparada pelas trevas, foi um laço do diabo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Repita comigo: abstende-vos de toda a aparência do mal. Tem gente que não sabe o que é abstende-vos. Quer dizer, foge, evita tudo que pode parecer mal. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu lembro disso da faculdade, tem um dos crimes descritos no Código Penal, acho que é rapto, que significa aliciar uma mulher honesta para manter com ela relações ilícitas. Daí o conceito de mulher honesta, dizem lá os livros de direito penal, que a mulher não apenas tem que ser honesta, como também tem que parecer honesta. Não adianta ser uma mulher honesta e ter uma conduta que parece escandalosa, que daí já não se enquadra nesses tipos jurídico-penais. Irmãos, muito mais na palavra de Deus. Tem crente que diz assim: estou pouco me importando o que os outros pensam de mim. Seria bom se importar, sim. Fala para nós assim: é bom você se importar. Porque Lucas 17 diz assim: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. É melhor pôr no pescoço uma módia tafona. Módia tafona é uma pedra desse tamanho. Uma módia tafona e se lançar no fundo do mar, do que fazer tropeçar um dos pequenos. Romanos 14 diz: quem nisto serve a Deus, agradável é ao Senhor e aceito aos homens. Em Atos capítulo 4 diz que os discípulos, os apóstolos falavam a palavra de Deus com muita autoridade, e o Senhor operava com prodígios e sinais, e em todos os apóstolos havia abundante graça. E também diz ali em Atos capítulo 2 que eles caíram na graça de todo o povo, quer dizer, eles eram muito bem vistos pelos de fora. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, abster-se da aparência do mal. Se tem coisa que não é má em si, mas que pode dar uma conotação maligna, evita. Fala para um lado assim: evita. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais como. Porque na época do apóstolo Paulo tinha muito esse conceito, porque os judeus eram abstêmios a alguns tipos de carne, tinham alguns aqui até eram completamente abstêmios, e já os gentios, que não eram judeus, não tinham nada disso, nenhum desses costumes. Só que quando os gentios se convertiam, os judeus achavam muito estranho. Daí, para evitar escândalo, para evitar que os valores ficassem enfraquecidos, o apóstolo Paulo ensinava isso. Diga glória a Jesus. Então, nós temos que ter cuidado com os outros. Fala para o irmão do lado: você precisa ter cuidado com os outros. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente tem que ter uma responsabilidade dentro de si muito grande quanto ao testemunho. Não é assim: eu faço o que eu quero. Não é assim. Nós somos crentes, nós fazemos o que Deus quer, nós fazemos o que a palavra de Deus diz para nós fazermos. 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, nem todas edificam. Todas me são lícitas, nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Diga glória a Jesus.
Só para tocar num assuntinho, assim, só de passagem, e assim, e sendo o mais sincero possível, por exemplo, bebida alcoólica. Se você me perguntar assim, biblicamente, é errado beber bebida alcoólica? Biblicamente eu te digo, errado não é. Porque tem os textos que falam de vinho, Jesus transformou água em vinho, apesar de uns doidos querendo dizer, era suco de uva. Capaz, se fosse suco de uva, a Bíblia dizia suco de uva. Então, errado não é. O que eu posso dizer é o seguinte, inconveniente, muito mais do Brasil, que é terra de pinguço. Fazem misericórdia. Então, você vai num casamento muito chique, daí você é bem-vindo e você toma. Faz favor. Fala assim, faz favor. Daí, quem te vê na mesa, crente. Irmãos, e para o mundo, irmãos, a coisa espiritualmente funciona assim. Um perdido do mundo pode prostituir, adulterar, roubar, furtar, falsificar, matar, etc e tal. É do mundo, ninguém se importa com isso. Agora, irmãos, crente dá uma tropeçadinha para o lado, irmãos, é um escândalo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Uma vez eu li uma ilustração que foi boa. Se você tem uma parede branca e pousa na parede branca uma mosca, você enxerga a mosca, facinho, porque a parede é branca. Diga glória a Deus. Se Jesus já te lavou, você está lavado. Qualquer manchinha aparece demais. Por isso que é difícil roupa branca. Diga glória a Deus. Qualquer manchinha já é uma tristeza. Diga glória a Jesus. Então tem que abster-se da aparência do mal. Irmãos, aqui o texto não culpa nada José, era o serviço dele fazer o quê? Mas se está escrito para nós, diz lá Romanos 15, escrito para aviso nosso, 1 Coríntios 10 também diz isso, escrito para aviso nosso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente tem que cuidar não só de si, mas cuidar também do outro. Parece regra de trânsito, o motorista tem que cuidar não só dele, mas também do doido que está dirigindo na frente. Fazem misericórdia. Então, irmãos, diga glória a Jesus. Irmãos, está escrito na palavra do Senhor, e nós temos que manter os padrões de Deus, nós temos que manter a santidade. Irmãos, o mundo, os filmes, novelas, revistas, têm os padrões largos, estragados, contaminados. E se o crente fica muito exposto a isso, acaba recebendo isso. Por isso que diz lá em Efésios 5, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. O mundo fica exaltando a sensualidade, exaltando a sexualidade. Então assim, alguém que não é a tua esposa está interessado em você, daí para o mundo assim, isso é legal, isso sei lá que conotação que possa ter. Irmãos, mas para o crente não tem nada de legal. Diga glória a Jesus. E tem homem crente casado que sai por aí dando uma de simpático com as mocinhas. Que gracinha, né? Fala assim, que gracinha, né? Vai ser simpático com a tua mulher, viu? Fala isso para um lado, vai ser simpático com a tua mulher. Diga glória a Jesus. Chega uma moça que atende ele na loja, ele é uma candura em pessoa. Sai fora. Fala assim, sai fora. Diga glória a Jesus. Irmãos, falamos em tom de brincadeira, mas é sério isso. Fala assim, é sério isso. Daí tem gente que diz assim, pastor, você está sendo educado. Gracinha, seja tão educado quanto se fosse um homem bem grande que estivesse na tua frente. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, todo esse problema aconteceu na vida de José por uma situação infeliz. Irmãos, e por isso que o crente tem que estar ligado. Fala para um lado, o crente tem que estar ligado. Diga glória a Jesus. Pais crentes que têm filhos adolescentes, têm filhos jovens, tem que estar ligado em dobro.
tem que enxergar, irmãos, o crente tem que enxergar. José não tinha a bênção que nós temos hoje, de termos o Espírito Santo que nos anuncia. Paulo disse lá em Atos 14, nada a não ser o que o Espírito Santo, aliás é Atos 20, o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, o que me espera lá de tribulação, de laço, de armadilha. Então, irmãos, o Espírito Santo revela, e quando o pai tem filho adolescente e pressente alguma coisa, fique ligado. Romanos 12, não sejais vagarosos no cuidado, tome uma providência. Fala isso para um lado, tome uma providência. Diga glória a Jesus. Temos, aconteceu uma situação aqui, versículo 12, deita-te comigo. Ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Ele fugiu. Fala para um lado assim, José fugiu. 2 Timóteo 2:22, foge dos desejos da mocidade. Irmãos, existem pecados que biblicamente a maneira certa de vencê-los é fugindo. Diga glória a Deus. Irmãos, tem crente que não tem sabedoria. Diga glória a Jesus. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Efésios 5, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O crente se expõe em lugares perigosos, com pessoas perigosas, e às vezes ele fica, não, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está usando o versículo errado na hora errada. Fala assim, misericórdia. Irmãos, tem certas coisas que a Bíblia diz que é para fugir, aquilo que vai mexer com desejos físicos. O melhor é fugir. Você está trabalhando numa empresa em que as pessoas são muito sensuais, são muito regateiras, fazem misericórdia, estão querendo te cantar. E se você sabe que se você não é uma Brastemp, sai e procura um outro emprego. Melhor desempregado por um tempo mais crente do que empregado e caído. Falam assim, viu? Diga glória a Jesus. Certas coisas tem que fugir. O chefe está te cantando no emprego e você está deixando. O que é isso? Mas algumas coisas eu estou falando hoje por revelação, viu? Diga glória a Jesus. Foge. Fala assim, foge. Foge. O Senhor adverte, por isso que está escrito essa história na palavra do Senhor. Ele fugiu e deixou o vestido na mão dela. Versículo 13, aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o vestido de José perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Misericórdia, a mulher inverteu toda a história. Irmãos, isso é profundamente diabólico, e isto se repete muitas vezes no mundo, poderia até dizer todos os dias. 2 Samuel, capítulo 13, 14, fala da história de Amnon, filho mais velho de Davi, que teve uma paixão incestuosa, doentia por sua própria irmã, era meio-irmã. Irmã apenas por parte de pai, mas não por parte de mãe, mas era irmã de qualquer jeito. E daí ele foi lá, ele armou uma situação, porque diz lá o texto que era Jonadab, filho de Simeia. Simeia era irmão de Davi, então na verdade era um primo do moço. E diz lá a Bíblia que era um homem muito sagaz, sagacidade maligna, sagacidade perversa. Ele armou uma situação em que o Amnon foi lá e acabou violentando a sua própria irmã, e depois ele foi tomado de nojo, de repulsa pela moça. Mas tudo isso muito maligno. Diga glória a Deus. Quando alguém dá em cima de você e você pula fora,
esse alguém que antes te nutria alguma paixão por você, essa paixão vira ódio. E a pessoa se levanta, e a pessoa calunia, e a pessoa amaldiçoa. Por isso, meu amado, que você tem que estar firme em Jesus. Fala para um lado, você tem que estar firme em Jesus. Irmãos, nós temos que estar firmes. Não vem com essa história assim, ai pastor, mas a carne é fraca. Se quer usar o versículo, usa o versículo inteiro. O espírito está pronto. Teu espírito está pronto? Só fala a carne é fraca na hora que seu espírito estiver pronto. Fala assim, viu? Isso é Mateus 26, 42. Diga glória a Jesus. Esteja cheio do Espírito Santo, que o Senhor te sustenta. Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar perante Ele irrepreensíveis em glória. Fala para o mundo do lado, Deus nos guarda de tropeçar. Glória a Jesus. Irmãos, aconteceu tudo isso com José. A mulher inverteu a história, só que ele ficou quieto. Por quê? Porque Deus o defendia. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você está fazendo tudo certo e alguém inverte a história para o teu lado para te recriminar, não precisa se exasperar. Deus vai te defender. Irmãos, quando acusam um crente e o crente esperneia, sabe qual que é o problema? É que ele não está 100% inocente nisso. Porque se ele estivesse 100% inocente, ele descansava em Deus. Se ele está esperneando e alguém chega assim, deixa que Deus te julga. Eu sei, mas... Eu sei. Na verdade ele está querendo dizer assim, não sei muito não se Deus vai me defender. Fala assim, misericórdia. Então, meu amado, faça as coisas certas. Ainda que alguém te calunie, 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Salmo 45, ele peleja pela causa da verdade e da justiça. Salmo 91, a sua verdade é escudo e broquel. Fala para o irmão do lado, a verdade prevalece. A verdade prevalece. Estão mentindo ao seu respeito? Deixa, a verdade vai prevalecer. Em nome de Jesus. Dizem que mentira tem perna curta. Não tem perna nenhuma. Diga glória a Jesus. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus. Fugiu, saiu para fora, daí a mulher inverteu a história. Irmãos, isso aqui acontece muitas vezes com o crente. Repita comigo, muitas vezes o crente é caluniado. Mas, meu amado, ande firmemente no Senhor. 1 Pedro 4, que ninguém padeça como ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Se padece como cristão, não se envergonhe nessa parte, porque é necessário que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Alguém está invertendo a história para o teu lado? Descanse em Deus. Fizeram isso com Jesus também, acusavam Jesus que ele queria destruir o templo, que ele queria mudar os tempos e a lei, mudar os costumes judeus, diziam que ele queria se tornar rei, diziam que Jesus ensinava que não se devia pagar tributo a César. Era tudo mentira, falsas testemunhas que se levantaram contra Jesus. Se fizeram isso contra Jesus, o que dirá de nós? Muitas vezes invertem histórias ao nosso respeito. Descanse, deixe Deus te defender. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus.
Versículo 16, a mulher pôs o vestido de José perto de si, até que o Potifar chegou em casa. Irmãos, essa mulher era uma praga. Fala assim, misericórdia. Tem um texto de Atos que os judeus diziam de Paulo que ele era uma praga. Não, praga era essa aqui. Jesus amado. Guardou o vestido só para armar a cena, armar o teatro, a hora que o marido chegou. Versículo 17. Falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Ele deu ouvidos a ela. Misericórdia. Irmãos, existem situações que não tem como ser diferente e não tem como fazer diferente. Tem que deixar nas mãos de Deus. Diga glória a Jesus. Situações em que tem que, como dizem em direito, é hipossuficiente, que é mais fraco do que o outro. O outro vai dizer, lógico, o mais fraco não vai ser acreditado de jeito nenhum. Tem até o ditado que diz, né, que a corda estoura para o lado mais fraco. Muitas vezes esse mais fraco é o crente. Não adianta ele dizer a verdade, o patrão não vai acreditar, porque o patrão vai acreditar no sócio, o patrão vai acreditar no chefe, o patrão vai acreditar na mulher dele, não vai acreditar nunca no crente. Irmãos, deixe nas mãos de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, de 1 a 3. Diga glória a Jesus, entregue nas mãos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, aquele que quando padecia não ameaçava, mas entregava tudo àquele que julga justamente. Glória a Jesus. Irmãos, o que está faltando no mundo é crente que queira viver como Jesus. Fala para o mundo lado, viver como Jesus. Por isso que Jesus disse, Lucas 18, 7, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Irmãos, tem que viver como Jesus, aquele que quando padecia, não ameaçava. Irmãos, tem crente que até não vai assim buscar os seus direitos, ou vai tentar se defender, não, mas mesmo assim ele não consegue fazer como Jesus. O patrão caluniou, o crente foi mandado embora. Às vezes o crente até diz: não, pastor, eu não vou na justiça buscar meus direitos, eu deixo na mão de Deus. Mas ele completa assim: Deus vai pesar a mão nele. Estragou tudo. Fala assim: estragou tudo, meu filho. A mão é de Deus, ele faz o que ele quer. Diga glória a Jesus. E Jesus, irmãos, Jesus estava na cruz. O que Jesus dizia? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pastor, você forçou agora. É a Bíblia? Fala assim, é a Bíblia? Diga glória a Jesus. Patrão te injuriou, te mandou embora. Ore por ele. Jesus abençoa meu patrão. Que ele se converta, que ele seja uma bênção. Mas tem que fazer isso de coração limpo. Irmão, faça isso. Irmãos, se tem inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Diga glória a Jesus. Isso é Romanos capítulo 12. Faça assim, irmãos, que Deus só tem a te abençoar. Irmãos, os crentes não querem mais viver como Jesus, não querem mais viver com a palavra. Os crentes estão com os valores assim muito perdidos. Tudo vivendo como o mundo, tudo vivendo na ira, como diz lá o texto, né? Odiosos, odiando-se um ao outro. Diz lá a epístola de Tito, capítulo 2. Então tem que viver como Jesus. Fala para o irmão do lado, obedeça a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor.
1 Coríntios capítulo 6. Por que não sofrer antes a injustiça? Por que não sofrer antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça e o dano. E isso aos irmãos. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Misericórdia. Irmãos, deixe nas mãos do Senhor. O crente não quer mais ser prejudicado em nada. Olha o que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Se alguém pleitear contigo a túnica, dá até a capa. Diga glória a Deus. Estão brigando por causa de você com alguma coisa? Dê aquela coisa, dê mais alguma coisa. Mas tem o Senhor a te dar. Fala para um lado, Deus é rico. Deus é riquíssimo. Então não seja você o mesquinho da história. Diga glória a Jesus. A sua ira se acendeu. Então, irmãos, existem situações... Irmãos, muitas vezes nós somos colocados em situação que o que nós estamos dizendo é verdade, mas não tem como nos ouvirem, porque as outras pessoas envolvidas são superiores a nós e estão distorcendo as coisas. Não tem como fazer. Irmãos, e tem gente assim que se sente ofendidíssimo por causa disso, mas se sente humilhado, se sente não sei o quê. E Jesus, o que passou tudo aquilo na cruz e sofreu por nós, não tem nada de se sentir nem ofendido nem humilhado. Tem assim que se humilhar. Deixe o Senhor fazer. Fala para um lado, deixe o Senhor fazer. A sua ira se acendeu, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Diga glória a Jesus. Você gostou do versículo 21? Gostou? Sim ou não? É bom o versículo 21, né? É bom, só que só não é bom para nós. Porque a gente queria que tivesse escrito assim: Deus não deixou José para a cadeia de jeito nenhum. Não, o versículo diz assim: José foi para a cadeia, mas Deus foi com ele. É um consolo? Pergunta para nós assim: é um consolo? Diga glória a Jesus. Se o caminho de Deus na tua vida passa pelo hospital, você vai para o hospital. Está amarrado em nome de Jesus, pastor. Está escrito aqui, meu filho, o texto, Gênesis 39. Se passa para o hospital, você vai, mas o Senhor vai contigo. É um consolo? Pergunta para você, é um consolo? Meu amado, nós podemos controlar as coisas, nós temos domínio sobre a nossa vida? Não temos. O que nós temos é promessa. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Nós temos promessa. Na hora que o crente está angustiado, a promessa parece muito abstrata. Não é. Fiel é o que prometeu, o qual também fará. Não é abstrata, é a palavra do Deus vivo, a qual vai se cumprir. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Diz Hebreus 10, mas o justo viverá da fé. Irmão, Jesus está falando hoje aqui. Jesus quer confortar muitos corações hoje. A fase que você está passando é passageira, já passa. Espere em Deus. O Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Mas por que Deus permitiu que José fosse acusado injustamente? Os caminhos de Deus são estes. Deus tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são o pó de seus pés. Versículozinho. Naum 1:3. Diga glória a Jesus. Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. A tempestade que cai na nossa cabeça. Mas Deus está nisso. Fala para nós assim: Deus está nisso. E Deus vai te dar o livramento em nome de Jesus.
deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Irmãos, o que significa isso? Só com base no versículo 21, José era um moço revoltado, era um moço amargurado, era um moço explosivo, era daquele tipo assim, então não faço nada, sentava no canto do cárcere, cruzava os braços e ficava lá remoendo as amarguras. Era assim? Não. Deu graça por quê? Porque ele era gente boa, amigável, prestativo. Fala para nós assim, prestativo. Glória a Jesus. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Diga glória a Jesus. Irmãos, até hoje história de cadeia é coisa horrível. A gente ouve histórias horríveis de pessoas que passam na cadeia, em delegacia, etc e tal. Mas, irmãos, o crente não tem o que temer. Fala isso para um lado, o crente não tem o que temer. Irmãos, há 3.500 anos atrás, mais um pouco ainda, porque Moisés é 1.400 e poucos antes de Cristo, José é bem antes. Uma cadeia no Egito, você acha que era melhor que hoje, essas delegacias de Piraquara da vida? Mas sim, misericórdia, devia ser um caos. Mas ninguém pôs a mão em José, não aconteceu nada, pelo contrário, Deus lhe deu graça e foi uma bênção a passagem dele por ali. Irmãos, isso aqui é um descanso para a nossa alma. Diga glória a Jesus. Na experiência da casa de operação, já ouvi assim, histórias horríveis, aquilo assim que é repugnante, histórias de cadeia em que passa lá e existem aqueles estupros, aquelas violências horrorosas dentro de cadeia. Irmãos, o crente não tem o que temer. A história de Ló, Gênesis 19, nós já estudamos isso. Os homens de Sodoma quiseram violentar Ló, os anjos não deixaram. Diga glória a Jesus. Deus guarda. 2 Pedro 2, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios para o dia da ira. Fala para nós assim, Deus te guarda. Não precisa ter medo. Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia e a lua não te molesta de noite. O Senhor te guarda de todo mal, Ele guarda a tua alma. Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Mas não perecerá um fio de cabelo da vossa cabeça, na vossa perseverança possui as vossas almas. Lucas capítulo 19. O maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Glória a Jesus. Então José foi para a cadeia, mas Deus estava com ele, nenhum mal aconteceu. Ele só ficou naquela situação, foi difícil, era prisão, era ruim, demorou, mas o Senhor estava lá, era plano de Deus. Fala para nós assim, era plano de Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 22, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Quer dizer, foi o melhor dos presos, o mais trabalhador, ele ficou assim acima de todos os presos, ele que ajudava o carcereiro, ele que fazia tudo o que era necessário. É uma bênção isso? É meio difícil dizer, né? Diga glória a Jesus. Está na cadeia, seja o melhor dos presos. Está no hospital, seja o melhor dos doentes. Diga glória a Jesus. Está com dívida, seja o melhor dos endividados, então. Fala assim, viu? Sem amargura, sem ira, sem revolta. Não fique revoltadinho, não, viu? Fala assim, não fique revoltadinho. Confie em Deus, espere no Senhor. Deus proverá. Tem gente que pensou assim, estou ouvindo isso faz tempo. Graças a Deus que você está ouvindo isso faz tempo. Você poderia ouvir coisa bem pior. Deus proverá. Falam assim, Deus proverá. Glória a Jesus.
Versículo 23, e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que José fazia prosperava. Irmãos, até na cadeia, José era próspero. Diga glória a Jesus. Isso é prosperidade bíblica. Fala para nós assim, viu? Isso é prosperidade. Tem gente que acha que ser próspero é ser rico. Não. Ser próspero é tudo dar certo de acordo com a vida que Deus te deu. Diga glória a Jesus. Se Deus te deu uma vida de ganhar 500, esses 500 vão ser uma bênção. Vai fazer uma fartura com essa coisa. Diga glória a Jesus. Capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Estes pecaram, lógico, eles fizeram alguma coisa errada, descumpriram alguma lei, fizeram alguma traição contra Faraó. Versículo 2, indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e o padeiro Mor. Essa expressão Mor significa chefe, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, aquele que servia as bebidas para o rei. Na época era tudo assim muito antigo, né? Muito antiquado, muito obsoleto. Então qualquer bebida que ia se dar ao rei, alguém tomava primeiro, porque se estivesse envenenado morria o copeiro. Faça misericórdia. Versículo 3, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Irmãos, os caminhos de Deus, fala para o mundo lá do caminho de Deus, é perfeito. Deus já está fazendo. Irmãos, mas nós sabemos a história, está escrito. Então, a gente já sabe o final também. Nós estamos lendo porque é uma bênção e conforme vai aparecendo o versículo, o Senhor vai falando conosco. Mas a gente já sabe o final. Se não sabe, pelo amor de Deus, leia em casa, faz favor. Diga glória a Jesus. A gente já sabe o final. José não sabia, não estava escrito. Assim como a tua vida não está escrito, você não sabe o que vem pela frente. Então, meu amado, tudo o que acontece na tua vida é oportunidade de Deus. Fala para o mundo lado, tudo é oportunidade de Deus. Apareceu os 2 na frente de José. Irmão, e se José naquele dia tivesse de mau humor, tivesse brigado com a vida, tivesse chegado lá o padeiro e o copeiro, tivesse dado umas patadas neles, tudo por água abaixo, mas era o caminho de Deus. Irmãos, por isso que tem gente que deu, nos planos de Deus, era para a pessoa passar um aperto por uns 3 anos, mas ele é grosso, ele é mal-humorado, ele mete as patas em todas as oportunidades que Deus põe, então os 3 anos vira 15, porque Deus pôs uma pessoa no teu caminho que era para ser um canal de bênção na tua vida, mas você deu uma patada nela. Fazer misericórdia. Então, irmãos, tem que ter um coração limpo, tem que ter o coração alegre. O coração alegre é bom remédio, diz o livro de Provérbios. Diga glória a Jesus. Tudo é oportunidade. Bem no dia que você está assim, cheio de serviço, tudo atrapalhado, cabeça quente, aparece alguém com uma história meio diferente na frente. E que você vai ter que tratar daquilo com paciência. Cuidado. Fala para nós assim, cuidado. O Deuteronômio diz assim... Aliás, é Provérbios, não atropeles na porta o aflito, porque Deus vai defender a causa dele. Quer dizer, irmãos, às vezes nós estamos num dia assim, bem difícil, tudo está fervendo do nosso lado, e daí chega um irmão contando uma história comprida e pedindo oração. Diga glória a Jesus. O que você faz? Baixa a bola, sossega, ouve a história do irmão com todo o coração e ora por ele. Diga glória a Jesus. Bem-aventurado que o ouve o pobre, Deus também o ouvirá. Mais ou menos é o versículo do livro de Provérbios. Diga glória a Jesus. Assim como o irmão está precisando de oração, ore por ele, que o dia que você precisar de oração, alguém vai te ouvir também. Então tome cuidado, irmãos. Deus colocando 2 pessoas no caminho de José. Fala para o mundo do lado, Deus coloca muitas pessoas no teu caminho.
Diga glória a Jesus. Irmãos, podemos lembrar de novo o versículo de Eclesiastes 11: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 até com 8. O que significa isso? Tem alguém que te pede um favor, e aquele favor que você vai fazer vai te dar um pouco de trabalho e não vai te reverter em nenhum benefício aparente. Faça de todo o coração, faça conforme as forças. Você não sabe o que vem lá pela frente, você não sabe as voltas que este mundo dá. Numa dessa, pessoa que está fazendo um favor hoje é a pessoa que vai te ajudar muito depois. É exatamente a história de José. Diga glória a Jesus. Então faça. Fala para nós assim: faça. O vizinho, meio folgado, te pede para você fazer alguma coisa, vai te arrancar pedaço? Não, então faça. Você não sabe quantas voltas dá esse mundo, dá muitas voltas. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outras coisas demoram. Aqui um deles morreu, o outro voltou ao cargo, esqueceu de José. Passou 2 anos, daí o faraó sonhou, ninguém conseguia interpretar o tal do sonho. Daí ele lembrou: nossa, 2 anos atrás, na cadeia, tinha um rapaz. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, quer dizer, o que nós fazemos não tem efeito imediato, mas tem efeito. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem feito umas obras aqui nesta igreja, e graças a Deus assim várias coisas estão mudando, apesar de estarem mudando longe dos olhos dos outros, graças a Deus. Muita coisa tem acontecido que a maioria dos irmãos não tem ficado sabendo, coisas boas, graças a Deus, e não é para ficar sabendo mesmo. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor tem mudado disposição de espírito, disposição de coração. Há anos atrás, na igreja, nós tínhamos assim um problema em que muitas pessoas até faziam as coisas, mas faziam se tivesse alguém importante, ou que a pessoa julgasse importante, olhando. Daí fazia assim: está olhando, então está fazendo assim. Fazia misericórdia. Irmãos, quem que tinha de importante na cadeia para olhar o que o José está fazendo? Quem? O carcereiro. Fazia misericórdia? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém para olhar, para avaliar, para elogiar. Não tinha ninguém. Então, irmãos, chegou esses dois que caíram em desgraça aos olhos de Faraó. Mas alguém que quisesse algum favor, ia pedir para o coitado do desgraçado fazer misericórdia. Seria muito provável que os 2 morressem. Ninguém saberia se algum dos 2 iria sobreviver. Mas, irmãos, José tratou bem esses 2, porque ele tratava bem a todos. É o capítulo 40 que diz esses 2. Mas ele ficou talvez 13 anos na cadeia. Quantos não passaram lá que a Bíblia não diz? E com certeza ele tratou bem a todos. Diga glória a Jesus. Então, vamos fazer as coisas sem ninguém estar olhando. Isso nessa igreja aqui está mudando. Agora, graças a Deus, o Senhor está fazendo essa obra. Diga glória a Jesus. É uma libertação interior, em que a pessoa realmente faz para Jesus. Realmente. O Senhor está fazendo isso. Fala para o mundo lado: o Senhor vai fazer isso em você. Fazer para o Senhor. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém reconhecendo. Irmãos, é um sentimento próprio do ser humano. Eu li até um livro de psicologia que falava isso. O ser humano precisa ser reconhecido. Nós temos até problemas psicológicos se nós não formos reconhecidos. Só que isso não é bíblico, né? Isso é só psicológico. Fazer misericórdia. Então, o crente tem que ser liberto desse sentimento de ser reconhecido ou não. Sabe quando você fala com aquele crente amarguradão, se é o de outra igreja e veio se refugiar aqui? Daí fica quietinho no começo. Daí depois ele começa a falar, daí assim, daí um dia ele solta, né? Ai, pois é, eu fiz tanto, eu fiz de todo o coração, eu me dediquei, mas ninguém valorizou. Era isso que você queria, né? Fala assim, era isso que você queria, né? Coisa feia. Fazer misericórdia, ninguém valorizou. E daí, você estava fazendo para alguém mesmo? É fazer para Jesus. Fala para nós assim, fazer para Jesus.
Irmão, só que ser liberto desse sentimento, dessa necessidade de reconhecimento, isso é libertação, viu? Fala para um lado, isso é libertação. A pessoa tem que ser liberta desse sentimento. E José foi. E se ele foi, nós podemos ser também. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos continuar quinta-feira. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Pai amado, queremos servir-te de todo o coração, em espírito e em verdade. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz Filipenses 2. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos, meu Deus, tratar bem qualquer pessoa que aparecer à nossa frente. Meu Deus, queremos ter essa consciência, meu Deus. Liberta-nos da má consciência, em nome de Jesus. Liberta-nos do mau humor, liberta-nos da exasperação, liberta-nos, Senhor amado, da irritabilidade. Senhor amado, liberta-nos em nome de Jesus. Queremos ser instrumentos do Senhor a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Meu Deus amado, em nome de Jesus, que consigamos enxergar todas as situações como oportunidades de Deus. Que não sejamos apressados, meu Deus, como a parábola do samaritano pregada dias atrás, meu Deus, que possamos enxergar tudo como oportunidade de Deus. Senhor amado, enche-nos do Teu Espírito Santo, transforme